Gente, é com grande prazer, mas um imenso prazer mesmo que eu estou aqui hoje entrevistando o Edilson Lopes. Gente, eu conheço o Edilson desde o tempo que ele tinha cabelo e não tinha barba, para vocês terem uma ideia como faz tempo. Não é? E há muitos anos. O Edilson, gente, é o maior promotor de palestras e de palestrantes do Brasil há bastante tempo, há muitos anos. Ele é o cara que ajudou todo mundo, ajuda todo mundo e faz os eventos mais espetaculares que a gente conhece, né, na área de conhecimento, na área principalmente de educação empresarial. Então, deixa eu apresentar, ele é o fundador, né, e principal líder daquele grupo KLA. Quem ainda não ouviu falar, né, que trabalha no mundo corporativo da KLA, Educação Empresarial. Está presente, gente, em mais de 40 cidades do país. Ele tem, né, é uma representação, né, Edilson? Uma pessoa lá. Né, a KLA, gente, já promoveu seminários e treinamentos no Brasil, no Uruguai. Eu fiz um deles, né, foi sobre, né, depois você conta, né, Uruguai, na Argentina, no México, em Portugal, com mais de 200 mil pessoas que já participaram. É um dos maiores contratantes de palestrantes do mundo, não é do Brasil, não, é do mundo. E é conselheiro e orientador de diversos profissionais da indústria de palestras. O seu conhecimento desse mercado, né, é que levaram o Edilson a escrever 2 best-sellers, gente, em referência ao mercado de palestras. Um deles é Como se tornar um palestrante de sucesso. Depois vocês vão ver aí a capa do livro lá no final. E uma palestra é uma missão, as estratégias dos maiores palestrantes do mundo. Então, gente, é um prazer, porque eu quero já começar pedindo, depois que ele se apresente um pouco mais, e já provocando o Edilson no seguinte: Edilson, eu, quando era criança, o sonho de todo mundo era trabalhar no Banco do Brasil. Não é? A mãe da gente fazia promessa, né, para a gente passar no concurso do Banco do Brasil. Hoje, o mundo quer ser palestrante. Eu nunca vi. Eu recebo 10, 15 e-mails por mês falando: professor, meu sonho é ser palestrante, eu queria ser palestrante. Edilson, conte isso para nós aí, seja muito bem-vindo aqui nessa entrevista desta segunda-feira. Vamos lá, Edilson, com você. Professor Marins, primeiro, muito obrigado, né? E o senhor sabe muito bem que eu sou fã do senhor, agradeço muito o convite, agradeço as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, a KLA está há 22 anos promovendo eventos, nós treinamos palestrantes, orientamos, enfim. A minha vida é pautada somente em ler, em promover, em o mercado do conhecimento, né? E conforme o senhor mesmo falou, o mercado brasileiro, professor, ele é muito forte em termos de palestrantes. Então, imagine o mundo do futebol. Imagine o mundo de palestras. Queira ou não, o senhor conhece também, o senhor já viveu lá fora, os palestrantes brasileiros são diferenciados, né? Além do nosso conteúdo, nós temos a performance em palco. É algo muito forte. E nos outros países, nem tanto. Então, se o senhor considerar mesmo a Europa, Espanha, Itália, não, é muito raro um palestrante que tem performance como os nossos. E como nos Estados Unidos também. Então, esse mercado cresceu muito, evoluiu muito e, com certeza, muita gente hoje quer se tornar palestrante. Agora, Edilson, deixa eu falar uma coisa para você que sempre me chamou a atenção, e eu falo isso fora do Brasil, e todo mundo fica espantado. É o único país do mundo, eu já fiz até um programa de televisão sobre isso, em que as pessoas vão num teatro, vão num hotel, com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, pagando ingresso na bilheteria, né, ou comprando com antecedência, depois de ter visto o outdoor, não é para assistir um show de balé, um show de dança ou um teatro, para assistir uma aula, para assistir uma palestra de um cara. Isso, quando eu conto isso, daí fala assim: o brasileiro não gosta de conhecimento, o brasileiro não gosta de aprender. Mas como? É o único país do mundo.
Você sabe que teve gente que já tentou fazer isso em Nova York e deu com os burros na água, não conseguiu. Né? Agora, pensem vocês aí que estão ouvindo, se isso é uma loucura ou não é. E eu quero que o Edilson conte quantas centenas de palestras desse tipo. Quer dizer, você mete um outdoor hoje no teatro tal, hoje no hotel tal, R$50, R$60, R$120, sei lá quanto, para você assistir uma aula do professor Marinho, do professor do Gretz, de todo mundo que você imaginar, das pessoas, e às vezes tem 5, 6 juntos, né, que é o grande segredo da KLA. Agora, o cara pagar para aprender, Dilson, conte para mim onde existe isso no mundo. Professor, só relembrando, em março de 2001, né? Nós estamos em 2020, então 2001 já, 2021 seria 20 anos. Em março de 2001, o senhor teve no evento nosso, no Centro de Convenções Rebouças, e pessoas ficaram de fora. Nós estamos falando de um auditório de 700 lugares. Eu nunca mais esqueço de um cliente que nos ligou e disse assim, olha, eu vou lá, eu sei que está lotado, vocês vão ter que arrumar um lugar para mim. Então, professor, só para você, eu estou te contando algo de 20 anos atrás. Mas o que acontece? Eu vou tentar traduzir para o senhor. É o famoso profeta. As pessoas querem e sentem a necessidade de ouvir um profeta, professor. Óbvio, eu estou usando a palavra profeta para jogar no nosso negócio aqui. Então, o que acontece? A palavra, ela é muito forte. O poder do conhecimento é muito forte. Isso mobiliza as pessoas a comprar um livro, a ler um artigo e a uma palestra, a um seminário. Então, eu costumo pensar da seguinte forma, né? O profeta. Então, as pessoas querem ouvir o profeta, elas precisam. E no Brasil, eu acho que é muito mais forte, muito mais que nos Estados Unidos. Então, o princípio é esse aí, as pessoas querem ouvi-los, com certeza. Agora, Edilson, me diga uma coisa, quantos seminários você já fez, a KLA já fez em sistemas? Você já contou isso, não? Ô, professor, em torno de 400 seminários, entendeu? Considerando o Brasil e fora do Brasil, né? Lembrando que nós tivemos a operação em Portugal 4 anos, no México 2 ou 3 anos, mas é mais ou menos isso aí. Não estou falando cursos em companies, não estou falando da rede de escola de vendas da KLA, estou falando seminários abertos, pagos, entendeu? Dessa forma. Então, o último seminário nosso, antes da pandemia, o senhor estava conosco no Rebouças, lembra? Já estava lotado. Agora, Edilson, você acha que essa busca que tem no Brasil por conhecimento é porque a escola, o sistema educacional, eu não acredito nisso, mas estou perguntando para você. O sistema educacional do Brasil ele é tão defasado da realidade do dia a dia da empresa, mesmo os cursos de administração são muito teóricos, né? São muito acadêmicos demais, que as pessoas procuram, por exemplo, a KLA, procuram essas palestras, os palestrantes, para poder ter uma visão mais prática, mais focada na realidade concreta do trabalho dele. Você acha que tem alguma relação ou não? Ou é desejo de conhecer mais, além mesmo? O que você acha? Professor, preste muita atenção. Se o senhor procurar no mundo, ou mesmo nos Estados Unidos desse lado aqui, ou mesmo na Europa, o que for, o senhor não encontrará uma empresa, por exemplo, como a HSM, que começou, dificilmente, não há outra empresa no mundo como a HSM. Ou como nós, a KLA, que é mais a nível Brasil. Também não há. Né? Uma revista, por exemplo, como a revista Venda Mais, do Raul, também não tem. Então, o que acontece? As pessoas, é o que o senhor falou por último aí, na minha visão, na nossa visão, elas querem mais. O brasileiro quer mais. Então, surge uma HSM, surge uma KLA, uma revista Venda Mais, um portal de liderança. Os brasileiros, eles têm fome, essa vontade de querer mais. Então, pense dessa forma. Não é nem questão do que se passa numa universidade, num curso, numa pós, não é nada disso. O brasileiro tem essa vontade. O que aconteceu conosco, né? Nós somos diversas culturas no Brasil. Né? Não há brasileiro, né? Nós somos fruto de vários, né? Eu tenho, por exemplo, um passaporte espanhol. Quer dizer, então, o que acontece? Essa mescla, eu costumo chamar essa mescla, e essa vontade, né, fez com que esse mercado no Brasil crescesse muito. Por isso que nós estamos onde nós estamos aqui.
Eu acredito, nós somos muito avançados em termos de palestra, educação empresarial, nós somos bem avançados a nível mundial, com certeza. Mas sabe também o que eu acho, Edilson? Vê se você concorda comigo. O Brasil e os Estados Unidos são os dois países do mundo com maior mobilidade social, ou seja, você pode sonhar e tentar fazer e conseguir. Você morou na Europa, né? Eu trabalhei fora, você sabe muito bem que lá você tem que esperar o pai morrer para pegar o lugar. É um mercado maduro, né? Aquilo não tem nada de novo, né? Eu estava dando uma aula na Itália, o senhor falou, professor, aqui é o seguinte, o senhor, não é que o senhor não vê a luz do fim do túnel, o senhor já não enxerga nem o túnel, quer dizer, é tudo a mesma coisa há milênios, né? Há séculos é tudo igual. E para você ter uma ideia, 82% da elite brasileira, Edilson, elite é quem ganha tecnicamente mais de 20 salários mínimos, o pai era pobre, ganhava de 1 a 3. Só 18% da elite brasileira veio da própria elite. Então, essa mobilidade, você pega a Índia, por exemplo, com um sistema de castas, muito difícil mobilidade social, são países grandes. A China não tem mobilidade social, quer dizer, é possível. Quer dizer, então você pega um país como o Brasil, você pega a Indonésia, a mesma coisa, não tem. Né? Agora, então a pessoa sabe que se ela começa a abrir um negocinho dela. Você pega a gente que estuda as biografias dessas pessoas de sucesso, você morre de rir, né? De ver que o cara começou do nada, com a cara e coragem, né? E foi. E quantas pessoas falam para você, que eu já vi na minha frente falar para você, Edilson, eu quero agradecer você, porque graças aos seus seminários eu fui achando meu caminho, você sabe que eu não tenho muita formação, eu fiz administração, daí, mas, quer dizer, isso é uma verdade no Brasil, né, Edilson? Com certeza, professor. Existe esse sentimento de gratidão. Eu costumo dizer o seguinte, né? Principalmente o senhor está nesse nível, sempre esteve nesse nível aí, o senhor e mais outros palestrantes, com certeza. Mas tudo que nos enriquece em termos de conhecimento, e o senhor muitas vezes foi abordado sempre, né? Terminou uma palestra sua, a pessoa vai lá e fala assim, professor, muito obrigado, Deus lhe pague. Então, o que acontece? O alimento do conhecimento é um alimento que dificilmente a gente recebe. E quando a gente recebe, nós seremos eternamente gratos. É assim que funciona no mercado do conhecimento. Agora, Edilson, já que todo mundo quer ser palestrante, eu queria que você desse a sua opinião, assim, que é coisa que eu já li nos seus livros, o que um palestrante precisa ter? Porque às vezes a pessoa... Primeiro, eu não acredito que palestrante seja uma profissão, né? É uma atividade de alguém que tem essa coisa no Brasil. Eu me lembro uma vez, né, que eu vi, eu acho que foi com você, não sei, todo palestrante no Brasil vaza o horário que foi dado a ele. Né? Dá 1 hora, ele quer falar 1h15, dá 2 horas, ele quer falar 3 horas, e daí atrapalha o evento, aquela confusão toda. Né? E a gente estava falando, sabe o que é? Esse desejo também do brasileiro de entregar tudo, né? de querer... Agora, qual que você acha para as pessoas que querem um dia ser palestrante? Qual é esse caminho? Qual é o caminho das pedras? Porque me perguntam, eu falo, gente, eu sou professor. Eu comecei como professor na Federal de São Carlos, né? E lá o pessoal da região, da Volkswagen, da Gurgel, lembra da Gurgel ali em Rio Claro, da fábrica de carro, me convidava para falar sobre... Porque os alunos, os filhos dos empresários eram alunos da Federal e falavam, olha, professor... Né, venho conversar aqui, e aí isso foi crescendo. Mas eu até hoje, para mim é uma aula, para mim eu sou professor. Agora, uma pessoa que é um executivo, uma pessoa que nunca teve, né, eu sou de família, né, meu bisavô era professor, meu avô professor, meu pai professor, todos os meus irmãos professores, meus filhos professores, então, né, eu sou professor. Agora, eu fico bobo de ver, por exemplo, uma pessoa que não é da área, né? E ter essa performance de ensinar, de querer... Qual é o caminho das pedras? Agora é com você. O caminho das pedras é com Edilson Lopes, hein, gente? Guardem esse nome aí. Vamos lá. Professor, é muito interessante, muito, porque eu também sou abordado sobre isso todos os dias, praticamente. Mas eu acho que nós teríamos algumas variáveis, mas eu vou dar na principal agora. Vamos lá.
o que você descobriu? Né? O que a pessoa descobriu? O que ela viu? O que ela quer contar para os outros? Então, professor, às vezes o cara fala assim, Edilson, eu fui executivo de uma multinacional, até aí tudo bem, graças a Deus, né? Eu tive uma carreira bem-sucedida, Deus abençoe, tranquilo. Mas a grande chave é o que você descobriu. O que você quer contar para o povo, entendeu? O que é que você viu que só você viu? Então, de novo, vou repetir, né? O que é que você viu que só você viu? Às vezes o cara fala assim, não, mas eu fui um gerente de vendas, eu fui um executivo de vendas, ou um diretor, eu quero, né, fazer palestra de gestão, liderança, tranquilo, isso é uma coisa. Uma coisa, professor, é a pessoa dar uma palestra, ela não é um executivo ou um pesquisador, dá uma palestra, isso é uma coisa. Outra coisa que é o que eu chamo furar o bloqueio, e isso o senhor furou o bloqueio. O que é o furar o bloqueio? É o senhor passar, as pessoas passarem desse estágio para um outro superior. Aí você vai me perguntar, o que é esse outro superior? É o que você viu, que ninguém viu, que ninguém sabe, e você vai contar para o mundo. Então, esse é o grande diamante. Porque qualquer um pode dar uma palestra. Um estudante pode dar uma palestra, meu filho pode dar uma palestra, só você, né, escrever um texto, usar uns slides, morreu. Tranquilo. Agora eu quero ver você furar o bloqueio, passar para um outro estágio. Então, professor, é aí que eu pergunto, né? O que você viu que ninguém viu? Agora, é muito bonito isso. Agora, me diga uma coisa, Edilson, como é que o cara começa? Todo mundo fala assim, eu tenho, porque é natural, eu acho muito bonito. O brasileiro é único, né? Eu falo que o brasileiro é aquilo que você falou, né? Quando eu repito, né, que nós temos um estoque genético riquíssimo, né, que estimula, né, essa loucura toda. Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Isso. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano, né? Eu sempre conto isso, né? O Brasil tem 11 milhões de libaneses e a população do Líbano é de 6 milhões. Quer dizer, nós temos o dobro de libaneses com direito de sangue, né, aqui no Brasil. Então, as pessoas falam assim, professor, porque eu acho bonito assim, né? O brasileiro se compara, né? Eu vejo agora, eu estou fazendo, né, Edilson, lives todo dia, né, com investidores internacionais, né? Com a Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, todo dia está, né, fundos de pensão, porque o pessoal está louco para investir no Brasil, né? E com esse negócio da China aí, briga Estados Unidos e China, o Brasil vai sair ganhando, né? Vai ter muita indústria aqui que de lá vem para cá, mas tudo bem, italianas, inclusive. Agora, deixa eu contar, eu acho bonito que o brasileiro se compara, né? A gente sempre se comparou com Estados Unidos, com França, Itália, Inglaterra, Japão. Agora, esses investidores não nos comparam com eles. Eles nos comparam com Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, né? Quando muito Argentina e México. E aí as nossas vantagens comparativas são muito grandes. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, todo mundo fala, professor, então é isso que eu quero dizer. Nós temos uma autoestima, ela não é baixa, ela é autoestima nacional baixa, mas pessoal elevado. Fala, professor, eu tenho um conteúdo que só eu tenho. Professor, a minha experiência. Agora, como que eu faço para entrar nesse mercado? Como que eu faço para... qual é o caminho para eu entrar no... Porque eu tenho certeza que se eu for... Eu vou ser um sucesso, desculpe eu falar, mas muito maior que o senhor. As pessoas falam, são muito sinceras, né? Eu falo, com certeza. Então, como que fura esse... Como é que faz esse negócio que você falou aí? Ô, professor, até eu coloquei num dos meus livros aqui, né? Boa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho até uma frase por aí que eu li algum dia, né? Quando você tem talento, fica tranquilo, alguém vai te descobrir. Tá, então, primeira coisa é isso aí. Você tem talento, fica tranquilo, um dia alguém vai te descobrir. Mas aí, professor, entra tudo naquilo que volta, né? Furar o bloqueio. E o bloqueio é fácil furar? Não. Edilson, eu vou contratar um mentor de palestrante? Deve contratar, mas não é só isso que vai furar não vai furar o bloqueio. O que vai furar o bloqueio, eu volto a dizer, que é uma coisa muito, né? É difícil a gente definir. Mas o grande bloqueio é furado quando você vê alguma coisa. Então, por exemplo, não, Edilson, eu vi isso. E aí, é claro, você vai ter que embalar isso, né? Então, é um negócio.
né? Que nem Starbucks, né? O Howard, quando ele viu que ele poderia ter uma cafeteria em todos os lugares do mundo, onde as pessoas poderiam fazer uma reunião, as poderiam se sentar tranquilamente, tudo padronizado, ele viu aquilo. E aí ele embalou aquilo. Então, é um negócio também. Então, aquilo que você viu, né, vai ter que ser embalado, vai ter que ser jogado ao mundo. Então, professor, é um ponto assim, furar esse bloqueio, né? Boa, vamos ficar nessa chave. Furar esse bloqueio depende também de outras coisas. Você quer ver uma coisa? Tem uma outra frase fantástica, né? Talento é o bem mais abundante do mundo. Eu quero ver se achar o homem por trás da cortina. Entendeu? Entendeu, professor? Então, tem que embalar. Eu sempre costumo dizer, lá do lado da casa da minha mãe, em Rio Preto, tem um boteco que o cara canta muito bem, professor. Mas eu acho que ele não achou o homem por trás da cortina ainda. Então, é um negócio só, é você ver, é você embalar, é tudo um conjunto. Né? Então, não adianta a pessoa chegar para o senhor, professor, eu tenho certeza que eu vou estourar. Será que vai? Então, Edilson, as pessoas falam para mim, o senhor conhece o Edilson? Eu falei, conheço muito. O senhor não podia falar para ele me convidar? Como é? Eu pergunto, qual o conselho que você hoje daria assim para uma pessoa simples que acredita que tem, o que é entrar nas redes sociais, começar a fazer livezinhas para mostrar o seu talento? Qual é como é que o cara que hoje, e olha, vou contar para você, eu estou brincando muito, né, Deus, que tem o AC e DC, né? Não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do Covid-19 e depois do Covid, né? AC e DC. Nesse DC, tá todo mundo, não, eu vou abandonar o meu negócio, porque agora eu vou ser palestrante, porque eu, quando entro numa live, né, eu tenho lá 80 pessoas, 90 pessoas, né, 100, 200, né? Existe um caminho fácil, um atalho fácil aí, Edilson? Até para você, como é que você faz? Você fica assistindo para contratar gente nova? Como é que você faz, Edilson? Professor, o primeiro passo que a pessoa tem que entender é o seguinte: certa vez eu fui tomar um café lá no Shopping Guatemi e o palestrante me levou um livro. Me levou um livro, ó, escrevi aqui um negócio aqui e tal. Aí, professor, eu peguei o livro e eu olhei para ele e falei assim: você morreria pelo que você escreveu? Aí ele pensou. Eu falei, olha, você morreria, você daria a tua vida pelo que você escreveu? Aí sabe que a pessoa me respondeu, professor, palestrante? Ele falou assim, não, pensando bem, eu escrevi um tema que está em moda agora, que eu quero dar palestras. Quer dizer, então tem uma raiz por trás, né? Então a grande pergunta é, você morreria pelo aquilo que você fala? Você morreria pelo aquilo que você escreve? Pelos artigos, pelas news? E aí eu me lembro, ele falou, não, Edilson, é que eu percebi uma oportunidade no mercado para ser palestrante, esse tema, porque é um erro muito comum, falar, esse tema não é muito falado no Brasil, então eu vou falar. Então, percebeu a raiz atrás, quando a pessoa fala assim, eu vou estourar, quer dizer, então a primeira pergunta é, você morreria por isso? Aí você sente os olhos, você sente se a pessoa treme. Entendeu, professor? Então, a primeira chave atrás disso tudo é, você morreria por aquilo que você quer falar, por aquilo que você escreveu? Isso não vai dar certo, professor. Né? Que adianta enfeitar a noiva, a gente chama vestir a noiva e jogar no mercado, quer dizer, não vai dar certo. Olha, presta atenção no Geraldo Rufino, por exemplo, né? Que praticamente a KLA foi uma das primeiras empresas que promoveu o Geraldo Rufino. Não lembro falar agora de uma pessoa que está aí. Então, o que acontece? O Geraldo Rufino ele morre por aquela história. E quando as pessoas morrem por aquilo, muitos deixarão de segui-lo. Outros, né, ganharão novos seguidores. Então, só o fato da pessoa perder seguidores já começa a chorar, começa, não sirvo para isso. Então, professor, existe esse diamante atrás, né? Você morre por aquilo que você fala? Começa aí. Interessante, viu? Você sabe que eu entrevistei o Geraldo no Show Business, né? Tem até no meu site lá. Quer dizer, eu moro em Sorocaba, numa fazenda, né? Você sabe, aqui em Sorocaba. Eu já tive aí. E eu passava ali na
na Castelo Branco e vi aquele luminoso enorme, né? Aquele, né? Pense grande, não é isso? Quer dizer, eu falava, meu Deus, quem será esse cara louco? Né? E daí, então, agora me diga uma coisa, conhecimento, em termos de conhecimento, de cultura, ou de um conhecimento específico, isso é essencial, é importante, mas não é essencial, é uma coisa acidental? O que você acha disso? Professor, o conhecimento, né, como diz até o rei Salomão dizia, né, excesso de conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Então, muito conhecimento. O que você faz com o conhecimento, aí tudo bem, né? Se você o coloca em prática, se você o distribui, mas excesso de conhecimento, né? Não vai, alguém deve ter que estar nos assistindo, algum parente que estudou muito e tem dificuldade para se manter. Algum parente que leu lá, você vai na casa dele, deve ter uns 500 livros, né? E a pessoa tem dificuldade de se manter. Então, o que acontece? É claro que há mercados específicos, né? Uma empresa precisa de um consultor, um orientador, um mentor aqui, vamos supor, né? Vamos supor que eu tenho um hotel aqui, eu preciso de alguma ideia sobre hotel, ou tem aqui, né, uma rede de cafeteria, enfim, existe esse conhecimento, né? São os especialistas, os mentores. Então, tem empresas que não querem um palestrante, mas quer um mentor, né, aqui dentro. E existe aquele outro mercado, que é o mercado que eu falei dos profetas. Então, a pessoa pode ter muito conhecimento em alguma coisa, claro, pode embalar e oferecer como consultoria. Existe esse mercado. Mas o que as pessoas confundem é esse mercado com o mercado forte de palestrantes, né, dos profetas. Então, a pessoa não se preocupa em pegar o conhecimento dela e aplicar de uma forma mais tranquila, mais humilde, oferecer esse conteúdo para as pessoas ou para as empresas. Não, elas querem já se transformar em quê? Em profetas. Então, vislumbram, por exemplo, um palco, vislumbram um cachê de 20, 30, 40, 50, 100 mil. Então, é uma outra história, que é o famoso a barreira. Então, muito conhecimento não significa que você vai ser uma estrela, professor. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. O teu muito conhecimento pode ser vendido, pode ser embalado, de uma forma tranquila. Agora, furar o bloqueio e se transformar num palestrante, né, bem sucedido, que as empresas querem levar para uma convenção, o senhor sabe muito bem disso, é uma outra coisa. As pessoas compram o mensageiro. O mensageiro é mais importante do que a mensagem. Vamos repetir, professor. O mensageiro é mais importante do que a mensagem. Esse é o segredo. Então, Edilson, olha cada coisa interessante que você falou, olha, né, eu como professor de antropologia filosófica, né, Demócrito dizia o seguinte: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Não é? Então, tudo que se refere à inteligência se refere à luz, né? O iluminismo, fale mais claro, vou esclarecer você é brilhante. Então, aquilo que você falou, todos nós conhecemos pessoas inteligentíssimas, mais inteligentes que nós, segundo nós mesmos, não é nem segundo os outros, né? E que vivem numa draga desgraçada. Cadê aquele tio nosso, que é um gênio, resolvia o problema do Oriente Médio, né? Nas conversas dele, cadê aquele colega de classe que só tirava 10 e a gente ali suando, né, para tirar um 5, e onde é que ele foi parar? Não é verdade? Quer dizer, a inteligência, na verdade, é um farol, né, que ilumina o caminho. E isso é uma coisa forte, né? Isso que você está falando para nós, quer dizer, é a vontade, né? É o desejo, é você colocar em prática aquilo que você... É você mostrar um caminho, você... E outra coisa que é muito interessante, eu como professor, né, tem 2 tipos de aula, né, Edilson? Eu acho que é 2 tipos de palestra também. Que quando termina a palestra ou termina a aula, o pessoal que está ali fala, nossa, como ele sabe, né? Como esse cara sabe, né? E outro tipo de aula ou palestra é, puxa, como eu aprendi. Não é? Quer dizer, então também você acha que esse negócio de palestra, de muito show, né, de muita palestra, só show, você acha também que é válido, está meio em baixa, está em alta? Como é que é? Porque tem gente que acha que tem que fazer um show, né? Boa pergunta, professor. Boa pergunta e daria um debate até 1h da manhã, né? Existe caminho para os dois. Para o show. Você, né, vamos supor que eu tenho aqui 500 vendedores, eu tenho a minha convenção, eu não posso trazer uma palestra técnica, não posso.
Eu tenho 500 vendedores aqui. Eu preciso de alguém que motive, alguém que toque o coração. E a motivação é uma forma de você tocar o coração das pessoas. Entendeu? Então, eu me lembro muito bem quando o senhor passava o Riverdance há 20 anos atrás, lembra? Aquilo impactava a plateia. Né? Então, todo mundo saía de lá, não, minha empresa tem que ser como o Riverdance que o professor Marins mostrou. Né? Então, o que acontece? Existe sim um mercado motivacional. Ele não vai morrer. Né? Existe também esse mercado, né, de conhecimento de conteúdo, é claro. Então, depende do contratante. Então, depende do que a empresa precisa naquele momento, professor. Entendeu? Uma das maiores palestras que eu assisti foi no México, na cidade do México, de um mexicano chamado Marco Antônio Regil. Fantástico, 500 pessoas na plateia, fantástico. Eu nunca mais esqueço do exercício que ele fez. Ele disse assim, professor, pega um papel agora, pega uma caneta e escreva uma carta para a pessoa que mais te ajudou na tua vida. Nunca parei para pensar nisso. Ele falou assim, não, pega um papel agora e escreva uma carta para quem mais te ajudou na vida. Aí nós escrevemos. Aí ele falou assim, agora pega o telefone e liga para a pessoa e fala o que você escreveu na carta. Então você tinha lá 600 pessoas chorando. Quer dizer, é algo motivacional, mas que me tocou. Então, aquilo eu aprendi que eu tenho que agradecer. Então, como fazer esse equilíbrio? Porque também você tem palestras técnicas, vamos dizer, mais técnicas, com conteúdo forte, que são chatíssimas. E você pode ter um equilíbrio, né? Porque aí é o que se chama de didática, né? Da pedagogia, da didática, de você... A gente está vendo agora no ensino à distância, né? Professores chatérrimos no vídeo e professores que conseguem fazer uma interação, uma coisa, também ao vivo. Como conseguir esse equilíbrio, na sua opinião? Professor, nós chamamos isso de roteiro. Um assunto, preste atenção, uma história que o Spielberg vai transformar no filme é uma coisa, de repente, aquela história eu não sei transmitir. Então, aí cabe o profissional, que é o que nós chamamos aqui o roteiro de palestra. E o senhor é fantástico nisso, né? Seria muito, né? Não falar disso do senhor agora. O senhor tem a capacidade de pegar um assunto sério, né, que é o que nós chamamos de roteirizá-lo, né, e terminar com um vídeo que engloba o assunto. Então, se você é um consultor técnico, um palestrante, um mentor, sei lá, alguém que, né, pelas tuas palavras, tem muito conteúdo e há necessidade de impactar, por favor, né, olha o recurso do storytelling, outros recursos. Então, tem que estar muito atento a isso, é o que eu chamo de roteiro. O roteiro é tudo, professor. Entendeu? Eu nunca mais esqueço dos meus 2 professores de cursinho, não vou falar o nome deles. Os 2 eram de química. Um dava uma aula morta, você dormia. E o outro, química também, dava uma aula fantástica. Então, eu sempre lembro da história dos meus 2 professores de química no colégio. É isso. Roteiro, professor. Agora, você acha também que o palestrante, principalmente o novo, porque a gente que é mais professor, a gente fala naturalmente, né? Para mim, eu estar num palco com 1000 pessoas ou numa aula com 30 pessoas, para mim é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, enfim, eu nunca me preocupei. Você não acha? Às vezes eu vejo pessoas que falam, professor, eu queria uma técnica uma técnica. Eu falo, mas meu Deus, qual é a técnica que o senhor usa? Eu falo, vou explicar isso. O que você acha disso? Vou explicar, professor. Tem uma coisa assim, tem coisa que é de Deus. Não adianta. Sabe aquela história, o senhor deve ter um parente que o filho, ele cismou que o filho vai ser igual o Neymar, você pode treinar o menino. Ele nunca vai virar um Ronaldinho Gaúcho ou um Messi. Então, tem coisas que é de Deus. O dom, né, de transmitir uma história, como o senhor tem, Mário Sérgio Cortella, ou o Alfredo Rocha, que o senhor conhece muito bem, isso é de Deus. Eu posso praticar a vida inteira, eu não vou conseguir. Então, nós temos que entender o limite do que Deus nos deu. Então, não adianta. Por mais que eu possa treinar na minha vida, eu não vou ter o dom que o senhor tem de contar histórias, ou como Cortella. Então, o que acontece? Nesse negócio, as pessoas falam, não, mas eu quero ser o professor Marins ou Cortella, o que for. Só que elas esquecem de Deus, do dom, do talento.
que Deus deu. Então, o que Deus deu para o senhor, e lembre-se, Deus não distribui por igual o dom, né? Para um é para outro, quer dizer. Então, as pessoas não entendem isso. Então, o que acontece? Muitos gastam dinheiro para se tornarem palestrantes. Investem em mentoria, investem em uma série de coisas, mas esquece do dom. Olha o professor Gretz. Não tem como eu treinar, nunca vou ficar igual a ele. Aquilo é dele. Então, ele tem aquilo, mais o conteúdo, né? E cria o show, o espetáculo dele. Então, as pessoas desprezam coisas que é de Deus. E é o que o John Maxwell dizia, professor. As pessoas se frustram ou elas emocionalmente quebram. Por quê? Porque elas focam nas fraquezas e não nas forças. Agora, Edilson, deixa eu falar uma outra coisa para você que está me impressionando hoje no mercado de palestra, que eu queria conversar com você. Eu fui numa... bom, deixa eu contar duas coisas para você entender. A minha menina aqui, a Ana Paula, que trabalha comigo, ela veio um dia e falou, professor, ela veio rindo, né? Ela falou, professor, aquela empresa lá, ela está meio impressionada porque o senhor não exigiu nada, o senhor só exigiu o microfone, né? Lá falou, quais são as exigências do professor? Ela falou, olha, que tenha microfone, né? Que tenha, se ele for passar alguma coisa lá, que tenha um projetor. Não, queria saber o tipo de carro que vai buscar no aeroporto, se ele precisa de 5 toalhas brancas no hotel, se ele quer um massagista, uma massagista. Ele falou, não precisa, mas... E o que ele gosta de comer? Ele falou, não, ele só não come lata e plástico, o resto ele tem comido. Tudo. Quer dizer, daí ela falou, mas eu não estou acreditando. Daí ela mandou um contrato de um palestrante, graças a Deus, riscou o nome do palestrante, eu não sei quem é. Né? E mandou 2, que são de 2 palestrantes diferentes. Mas é assim, só pode tirar 6 fotografias, o motor tem que ser um carro tal e o motorista não pode dirigir a palavra para ele, ele tem que ficar no hotel, numa suíte, não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, e daí eu falei, deve ser gozação. E a moça falou, não, isso daí é verdade, nós tivemos que assinar isso daí. Bom, e daí deixa eu contar outra coisa. Eu vou numa palestra e encontro com professores da GV, né? Professor da GV ali, e eles falaram para mim, Marinhos, você não sabe o que aconteceu agora, né? Agora antes de você chegar. Nós fomos entrar numa sala e o organizador falou, não, nessa sala você não pode entrar, porque aí é o camarim do palestrante e tal, e é só dele. E ele ainda exigiu que quer isto, e ele não quer que ninguém entre. E os 3, 4 professores da GV falaram, mas espera um pouquinho, o que é? Deus? Espera aí, e romperam da sala. A hora que romperam na sala, ele me contando. Né? Esse palestrante saiu da sala. Né, saiu e foi reclamar e ameaçou de não fazer a palestra. Falei, me diga uma coisa, esse desejo de status, essa coisa meio, né, na minha opinião, assim, meio desproporcional, você como contratante, você sente isso, Edilson? Sente, professor. Sentimos sim. Várias vezes a gente teve alguns probleminhas ali, justamente por isso. O tipo de carro que a gente mandava buscar o palestrante, entendeu? O tipo de hotel... algumas outras, né? Um probleminha aqui no som, outra coisa. Quer dizer, existe isso, é uma pena, e sempre vai existir. E para isso eu sempre digo uma passagem de Moisés, né? Todo mundo sabe o grande líder que foi Moisés. E ele reconhecia que os talentos que Deus deu a ele, se tivesse dado a outras pessoas, as pessoas seriam maiores do que ele. Então, de novo, né? Aquilo que Moisés reconheceu, que os talentos que Deus deu a ele, se tivesse dado para o vizinho dele seria maior. Então, o que acontece? E esse tipo de pessoas, né? Se não entender que aquilo que ele recebeu, conforme a gente falou minutos atrás, é um dom, é um talento, né? Se ele não entender isso, se ele entender que é dele, que é só ele, então ele vai se comportar dessa forma. Quando ele entende que ele é um fiel depositário, que está cuidando de algo que não é dele, aí ele cresce, né? Então, é isso que eu costumo pensar. Então, infelizmente, a gente já teve algumas situações dessa, com certeza. Agora, outra coisa que as pessoas perguntam,
Por que há palestrantes assim que a gente chama de tiro curto, né? Quer dizer, ficam famosos por um tempo, mas assim de repente desaparecem. A que você atribui isso? Professor, vários, mas a primeiro, né, que é o que o senhor acabou de falar, a soberba, a arrogância pode levá-lo. E o segundo, professor, de repente ele aproveitou um momento ali de um mercado, ele saiu com uma palestra, ou ele, às vezes sai ali com a biografia dele, aquele momento o mercado gostou e comprou. Porém, professor, né, que a gente chama aí da obra, né, a casa não estava na rocha, né, e veio a tempestade e levou embora. Então, o que acontece? Ele não conseguiu se sustentar ali no seu tema, na sua história, em novas pesquisas, novos mercados, entendeu? Ou quem estava do lado dele não soube assessorá-lo. Então, por isso é que ele sai da rota. Agora, quem é firme mesmo, está aí há 20, 30 anos e vai continuar. E você acha que isso... como é que você... por exemplo, você aconselha, né, pessoas que querem ser e palestrantes atuais. Qual é o principal conselho que você dá, Edilson? Assim, você daria para uma pessoa... Eu queria 3 conselhos para você. Um deles é até para mim, porque eu já sou velho, né? Mas é para um cara que queira começar e procure você, um cara que já está no meio da carreira dele e um que está já velho como eu, assim, né, como a gente brinca, né? Depois de muitos anos, né? Todo mundo já me viu em algum lugar, né, nesse mundo. Para quem está iniciando, o que você dá? O que você diz principal? Se fosse dar 2 conselhos, o que você daria? Para o iniciante. Isso. Para o iniciante. Primeiro, não largue tudo para ser palestrante. Então, eu cansei de receber executivos, de tomar café com gente que estava empregada, e o cara fala, Edilson, eu estou pensando em largar tudo e virar palestrante. Olha só, estou pensando em largar tudo. Então, a primeira coisa, não largue tudo. Aquilo que eu falei, se você tem talento, alguém vai te descobrir. Continue no seu negócio. Edilson, eu sou um vendedor, continue. Eu sou um diretor de um executivo, continue. Sou presidente de uma companhia, continue nesse negócio. E sim, se você continuar no seu negócio, primeiro, você vai ter paz espiritual. O senhor pediu conselhos, então eu vou passar 1 ou 2 aí. Então, vamos lá, eu vou continuar no meu emprego como diretor, sei lá. Primeiro, paz espiritual. Segundo, seu caixa, dinheiro, né? O senhor sabe muito bem, professor, uma casa que não tem dinheiro, o povo anda de cabeça baixa. Então, primeiro isso aí. Cuide da sua empresa, do teu trabalho. Cuide. E, paralelamente, né, aquilo que eu falei no começo, o que você descobriu, como é que nós vamos embalar isso, se vai sair um livro, se vai sair um programa de rádio, TV, e aí você vai perceber se as pessoas vão te procurar. Porque aí o telefone toca e fala assim, o senhor dá palestra? Vem dar uma palestra. Entendeu? Não é que eu vou ser palestrante. Primeiro, é um negócio. Segundo, precisa de investimento. Terceiro, vai precisar de alguém como um mentor ou assessor. Então, o conselho para quem está iniciando ou está pensando, né, professor? Fique no seu negócio. Eu tinha um amigo, professor, ele sempre falava assim, Edilson, é bom conversar com você, porque você faz todo mundo desistir. Isso é bom. Então, isso é bom, entendeu? Então, para o iniciante, fique no seu negócio. Não saia. E devagarinho você vê o que você descobriu, você pode lançar um vídeo, ver se tem repercussão, um livro, e aí você vai sentindo se realmente as pessoas vão entender a tua visão. Então, para o iniciante, eu falo isso, fique no seu lugar. E para aquele que já está numa carreira, vamos dizer? Para aquele que está numa carreira, eu sempre costumo dizer, professor, existe uma técnica fantástica que alguns usam, outros não. Tá? Se chama autobatismo. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a mãe vai lá e batiza, quem é um católico e tal, outras religiões. Então, eu pergunto a você, ou você deve estar perguntando, Edilson, o que é o autobatismo? É quando você declara que tipo de especialista você é. Um exemplo, né? Eu sou um dos maiores especialistas em negociação do mundo. Sou um dos maiores especialistas em gestão de empresa ou em liderança. Porque quando você se batiza, claro, dentro da tua visão, você cria foco. Você cria energia, você cria estratégia. Então o cara fala, eu dou palestra de vendas, palestra de liderança, palestra de atendimento, gestão, quer dizer, ele não está batizado. Então quando você se batiza e fala assim, não, eu sou um dos maiores especialistas em atendimento do mundo. Então ele vai buscar um atendimento no Hotel Ritz em Paris, ele vai buscar a Disney, quer dizer, ele cria foco, energia e estratégia.
e aí ele fica conhecido naquele mercado como isso. Então, para o mediano, para quem está em carreira, eu falo, se batize, senão você vai ficar para lá e para cá. É isso mesmo, é foco, né? Foco, Com foco, certeza, foco. professor. Isso daí é fundamental, né? É impressionante. E para quem já está assim, como eu, velho, nessa história, o que você diz? O professor, depende de velho, né? Eu acabei de falar de Moisés, ele começou o reinado dele com 80 anos, 80. Então, com 80 ele foi promovido a líder, entendeu? Então depende aí do... Mas vamos lá. Professor, eu acho que essa pergunta das três seria a mais difícil para eu responder, mas eu vou tentar responder. Tá? Não vou fugir, eu vou tentar responder. Eu acho que nessa posição já, a primeira coisa que deve pensar é embalar tudo que foi produzido. Embalar e redistribuir. Porque o mesmo cliente que contratava um palestrante há 20 anos não é o mesmo cliente de hoje. Então, se aquele tempo, vamos supor, há 25 anos atrás, há 30, um palestrante era contratado porque alguém o viu na Associação Comercial da cidade, lembra? Ou alguém o viu num único programa de TV ou no rádio, de repente, hoje, aquela pessoa que te contratou pode estar fora do mercado, ou hoje há novos contratantes que não escutam rádio mais, mas escutam o YouTube, ou vejam o YouTube ou o Instagram. Então, eu reembalaria tudo, porém numa versão nova. O que é essa versão nova, né? É o que o LinkedIn está fazendo, o Instagram, sei lá. Então, eu reembalaria tudo. Porque a visão é a mesma. A visão do palestrante é a mesma. Mas hoje eu vestiria a noiva. Pronto. Vestiria a noiva de uma outra forma. Maravilha! Deixa eu contar para você, muita gente me pergunta, né? Essa que é a dúvida que todo mundo fala, professor, qual é o segredo? Porque, Edilson, a gente recebe aqui, né, pode parecer mentira, né, mas 1, 2, 3 pedidos de palestra por dia, né? Acredito, claro. A gente, até hoje, todo mundo fala, professor, qual é o segredo, né? O senhor tá... Porque o meu avô assistiu o senhor, né? O meu pai, eu era criança, eu fui fazer um trabalho até vou contar aqui, né, na Flex, né? Aquela empresa, indústria enorme, a antiga chamava Flextronics, que faz HP, que faz tudo. E eu fui fazer um trabalho lá de entrevista para televisão sobre a empresa mais inovadora, né, do Brasil, a economia circular. E vai o presidente, né, da empresa e diz, professor, mas que prazer, eu era jovem e meu pai falava, vem assistir esse moço na televisão. Eu falava, puxa, eu era criança, meu pai. Então é muito comum, né? A turma falar, meu pai assistia, né? O meu avô ligava para minha mãe falando, assista, né? Porque são o quê? 30, 40 anos de televisão, né? Então, e todo mundo fala qual é o segredo. Eu digo, olha, e outra coisa, nunca fiz propaganda, né? Nunca fiz, não tenho assessoria de imprensa, não tem departamento de marketing, não tem. E qual é o segredo, né? Então, é isso que eu acho que você fala, quer dizer, o segredo é você nunca parar, né? Você não ficar... porque eu tinha um professor em Londres que dizia, nenhuma coroa de louros aguenta um gordo sentado em cima, né? Ela murcha. Quer dizer, então você, essa coisa... Porque a humildade, você sabe que a gente estuda linguística, né, na etimologia, humildade vem de humus, né? Humus é terra, né? A mesma origem de humanos. Você que gosta muito de citar a Bíblia, chama humanos, porque vem de humus, porque no Velho Testamento foi feito do barro, o homem. Né? Por isso chama humanos. Né? E humildade é humus, quer dizer, que pé no chão. E todo mundo que tem o pé no chão sabe que ninguém chega ao pódio sozinho. Então, essa coisa da gratidão, essa coisa a humildade não é você ser simples, ou você ser sofisticado, ou você ser isso, é você ter o pé no chão. Né? Você ter a cabeça nas nuvens, sei lá, né? Pensar grande, como eu sempre disse, mas o pé no chão, não tirar o pé no chão. Né? E eu noto que, às vezes, né, todo mundo tira o pé no chão. Tem uma história que eu gosto de contar, Edilson, né? Todo mundo fala que eu sou contador de história, né? Mas tem uma coisa da mitologia grega que eu acho genial. Né? Anteu, na mitologia grega e berbere, era filho de Gaia,
né, que era a deusa da terra, e de Poseidon, né, Poseidon, que é o deus do mar, né, que Netuno na mitologia romana. Né? E ele lutava, ele era um grande lutador, e ele queria lutar e com os ossos de quem ele destruía, ele queria construir um templo para Poseidon. E ele era invencível. Por que ele era invencível? Porque como ele era filho de Gaia, que era a deusa da terra, a primeira coisa que ele fazia era derrubar o cara, né, e rolar na terra. Quanto mais ele rolava na terra, mais a deusa terra dava força para ele destruía. É que nem a história do cabelo do Sansão, mais ou menos aquela história. Bom, mas Hércules, olha o desgraçado Hércules, descobre o segredo, isso é mitologia, né, gente? Descobre o segredo de Anteu, e na luta com Anteu, ele gruda no Anteu e ergue o Anteu, tira o Anteu do chão. E sem o contato com o chão, ele vai perdendo a força e morre. Então eu digo que a lição de Anteu para nós é você nunca perder o contato com a chão. Porque, olha, Edilson, você sabe disso, né? Você, eu, a gente que está ou na televisão é muito conhecido, para a gente virar bobo é 1 minuto, né? Quer dizer, porque todo mundo quer tirar fotografia, quer os 30 livros, quer que autografe, encontra com a gente, conta história, liga. E a gente é muito perigoso você sair do chão. Então, a lição de Anteu, eu acho que para nós todos, né, Edilson, eu vejo você... Né, eu, por exemplo, jamais seria um promotor de eventos e palestras como você, porque eu acho que é um risco absurdo, né? Você contratar 5, 6 pessoas e daí colocar isso no mercado e ver né, e no mesmo dia, sei lá, tem um jogo, né, do Fla-Flu, né, Ontem. Teve um jogo do Fla-Flu e daí ficou todo mundo assistindo o jogo e esse jogo não estava marcado quando você, obviamente, organizou seu evento. Então, a gente tem que ter esse pé no chão, né, Edilson? Com certeza, professor. Porque, na verdade, a grande mercadoria do palestrante é ele, né? Então, é ele. Então, muitas vezes as pessoas chegaram ao senhor e falaram, professor, o senhor salvou minha vida. Foi ou não foi? Muitas vezes. Então, se o senhor não está preparado, o senhor fala, não, peraí, então eu sou um milagreiro mesmo, né? Eu sou um curandeiro, um xamã. Eu costumo falar que o palestrante é um curandeiro da tribo. Então, quantas vezes as pessoas abordaram o senhor no aeroporto, ou por e-mail, ou antes dos eventos, ou depois dos eventos, e disseram, né? Professor, o senhor salvou a minha vida. Então, quem ouve aquilo, se não tem esse preparo, né, professor? Né, e realmente aí ele cai. Então, o senhor tem toda a razão. Acho que a humildade é o equilíbrio, né, para tocar esse negócio, com certeza. Agora, Edilson, deixa eu contar uma história para você, que você falou isso, que foi uma coisa que me impressionou demais. Eu estava com um grande ator de televisão, de novela, mas famoso, eu não vou contar quem é, mas famosíssimo. E eu com ele, assim, porque ele é meu amigo de infância, e eu andando na rua, nós estávamos indo para o aeroporto, e no aeroporto todo mundo me conhecia, e eu falava, olha, aqui é o fulano de tal, né? Ele. E eu falava, oh, é você mesmo, né? Olha, puxa, que bom, posso tirar uma fotografia? Mas eu me reconheciam primeiro, e depois eu falava... E ele, depois nós sentamos, ele falou, Marins, que coisa linda, né? Porque o pessoal me reconhece como eu tenho personagens, né? Quer dizer, eu sou o conde não sei do que, o visconde disso, o marido da fulana, cada novela, cada coisa um personagem. Agora você não, porque é gozado, né? Ninguém chama você pelo nome, é professor, ô professor! Ele até falou, se o senhor for um dia numa zona de meretrício, é capaz de todo mundo falar, ô professor, porque ninguém fala professor Marinho, já fala professor, né? Ô professor, e todo mundo, ô professor, ele falou, mas que coisa, o personagem é você, né? Eu nunca pensei nisso, né? Ele falava, pois é, mas é coisa de professor mesmo, né? E é muito gozado, porque as pessoas, quando você está muito tempo na televisão, elas sabem que conhecem você, mas não sabem de onde.
Então ficam olhando para você, e eu, como na televisão só estou de terno e gravata, né? E na televisão não tem dimensão de altura, você não tem. E eu tenho 1,62 m, né? 63, né? Porque vai ficando velho, vai baixando. E na televisão todo mundo pensa que eu tenho 1,90 m. Então, quando me veem pessoalmente, às vezes você gravata, olha, eu conheço esse desgraçado, de onde é, né? De onde, não sabe de onde. Daí me conhece pela voz. É muito interessante, né? Porque a minha voz deve ser meio inconfundível. E daí a pessoa fala, professor, desculpe, eu não reconheci o senhor. Eu falei, claro, né? Você achava que eu tinha 1,90 m. É isso mesmo, o senhor é muito baixinho, né, professor? Nossa, eu estava em Porto Alegre, andando assim, duas velhinhas, entrando numa da associação comercial, uma bem surda, falou alto para ela, eu acho que não é esse, não, esse aí é um toco. Né? Quer dizer, então, é muito gozado, né, você, mas não pode, viu, Edilson, a gente virar bobo, virar... Tem um livro, né, que é interessante você até recomendar para os seus orientados, né, que é do Alain de Botton, chamado Desejo de Status. Alain de Botton é um filósofo contemporâneo, né, um cara muito bom, ele é um suíço radicado na Inglaterra, muito interessante. Falando do perigo que as pessoas têm hoje de querer ser celebridade, né? De querer ter... E aí é que nem o marketing pessoal, né? Quer dizer, às vezes o melhor marketing pessoal é você não fazer o marketing pessoal, deixar que os outros... Tem um ditado português, né? Elogio em boca própria é vitupério, né? Vitupério é coisa que não deve fazer, essas coisas. Edilson, e aí? Eu queria pedir os seus comentários e últimas palavras, porque senão nós vamos matar quem está assistindo a gente aí. Né? Professor, quero fazer uma menção rosa ao mercado, as mulheres, professor. Muito importante, porque há uma ascensão das mulheres como palco, né, como palestrantes. Então, por exemplo, né, nesse tempo de KLA, que nós vamos para o 23º ano, né, hoje as mulheres palestrantes cresceram, né? Cresceu, nós temos a Leila Navarro, tem Daniela Augusta, tem a Ana Artigas, enfim, há um mercado muito, muito promissor também para todos, né? Quando eu chamo o curandeiro, o guru ou o profeta, todos, mas eu não gostaria de... Aliás, quero deixar aqui uma menção rosa para as mulheres e dizer que, né, há um mercado fantástico nisso também, né? Que as regras que se aplicam aos homens, também as mulheres. Porém, professor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A mulher, ela é muito mais forte que o homem em palco. Fernanda Montenegro é muito forte, a Bibi Ferreira é muito forte. Eu assisti Bibi Ferreira 2 vezes. Então, né, eu também sou muito procurada por mulheres, né? Óbvio, no nosso negócio aqui. Então, o que acontece? As pessoas falam, a mulher, claro que tem espaço, poxa vida, é normal. Mulheres que vivem de palestras, vivem de consultoria, mentoria. Então, há um espaço maravilhoso. Então, né, também quero fazer essa menção rosa aos profissionais do sexo feminino e também do masculino. É isso que eu queria dizer. Você sabe que eu é que incentivei bastante a Hortência a fazer palestra, né? A primeira palestra da Hortência foi comigo em Belo Horizonte, né? E ela chegou na hora de fazer a palestra, ela falou, eu não vou, não tenho coragem. Né? Eu fui lá no apartamento, né, falar, olha, tá... Falou, não tenho coragem. Falar, você vai, minha filha, tem 1000 pessoas aí embaixo esperando você. E a palestra que ela fez, que ela preparou, foi muito interessante. Foi o Juca Kfouri até, que parece que ajudou a ela na época, em que ela falava um trecho e passava um vídeo daquele trecho da vida. Daí, então, ela começa a história da vida dela lá muito simples, em Potirendaba, onde ela nasceu, depois Sorocaba, depois aquela coisa, e termina com o Fidel Castro falando para ela, né, sua bruxa, né, quando ela ganhou o maior prêmio de maior jogadora de basquete, né, do mundo, aquela coisa toda. Então, mas também isso que eu queria comentar com você, até que se a pessoa não tem, às vezes, o dom mesmo de falar por um período, você pode entremear a palestra, né, com vídeos, com histórias, de tal maneira que a pessoa use até aquilo para... Então, ela passava um trecho, comentava, e ficou uma dinâmica muito
muito boa, até que ela foi se acostumando. Até porque ela falava com conhecimento de causa, com vivência. Então, História... eu assisti um evento em Nova York, o professor Kodiak Welch, famoso executivo da GE, ele estava sentado na cadeira. Ele não se levantou. Mas como ele falou com conhecimento de causa, com vivência, as palavras, né? Então, a mesma coisa da Hortência. É assim que funciona. Edilson, suas últimas palavras. Eu quero comentar com vocês que no final desta live, vocês vão ter todos os contatos do Edilson, como que entra em contato, o que é a KLA. Nós vamos, né, deixar para você ter todas essas informações, né? Nós vamos mostrar também a capa dos livros dele, aquela coisa toda, para que vocês... Porque, olha, gente, é muito importante vocês conhecerem, mesmo quem não queira ser palestrante, ou não tenha nada com isso, mas que queira participar das palestras, né? Participar nessa busca do conhecimento que a gente comentou muito aqui, né? Que o brasileiro tem isso no seu DNA mesmo, né? Então, Edilson, agradecendo você, né? Suas últimas palavras aí, muito obrigado, Edilson. Professor, há uns 6, 7 anos atrás, eu estava com meu carro parado aqui no hospital em São Paulo, havia levado meu sogro, né? Meu sogro e minha sogra, eu fiquei no estacionamento quieto. E aí eu abri o celular para ver algumas notícias e havia uma entrevista do Steven Spielberg, onde ele disse o seguinte: ele foi dar uma palestra para uma formatura, né? Não sei se era em Harvard, onde foi, né? E ele disse que um filme é uma missão. Aí eu pensei, não, peraí, Spielberg, se você fala que um filme é uma missão, não tenha dúvida, uma palestra é uma missão. Porque você tem que se preparar, você tem que pesquisar, você tem que falar algo, né? Você tem que encantar, quer dizer, então, se um filme é uma missão, não tenham dúvida, uma palestra também é uma missão. Sem dúvida nenhuma, Edilson, sem dúvida nenhuma. Olha, Edilson, muito obrigado. Olha, você é um príncipe, né? Muito obrigado por você existir, pelo trabalho que você faz, você vê, você tem uma universidade, né, deambulante, né? Uma universidade dessas que faz do Brasil inteiro, né? Depois eu quero que você também me dê a lista das cidades onde você tem lá a sua representação. Então, parabéns, muito obrigado, muito sucesso, né? Você está aí com esse visual seu maravilhoso aí, de barba, aí, né? Uma maravilha. Parabéns, gente, muito obrigado, e fiquem aí com as informações, com algumas outras imagens aqui, não é, do Edilson. Edilson Lopes, né, fundador e líder principal da KLA, né, a KLA Educação Empresarial. A gente conhece tudo por KLA, né? Então, mas parabéns por tudo que você faz, por tudo que você é. Sucesso, gente! Um abraço! Valeu! Obrigado.